segunda-feira, com Sintonia de Ataque, primeiramente dedicado aos campeonatos da Associação de Futebol de Aveiro e depois com então essa ligação aos campeonatos profissionais. Será sensivelmente perto das 9h20 que vamos ter então esse programa dedicado aos campeonatos profissionais. Agora iremos olhar para os campeonatos da Associação de Futebol de Aveiro, vamos dissecar aquilo que foi a jornada desportiva, vamos também olhar para aquilo que foi a final da primeira divisão distrital, com a Juba Force Ponte Vagos a levar de vencido nas grandes qualidades a equipa do Passos de Brandão, e perceber como é que está a luta então no campeonato de SABSEG, de estado que também já se sabe quem são as equipas que irão manter-se no próximo ano. Tudo isto daqui a pouco também com mais um convidado aqui em estúdio. Teremos connosco Neves Coelho, presidente da Associação de Futebol de Aveiro, que irá também abordar aquilo que tem sido a época desportiva relativamente então ao pós-Covid, esta nota que fica marcada, e vamos começar exatamente por aí. Os nossos craques vão chegando um bocadinho a conta-gotas, tem sido assim por causa do trânsito, mas Mr. Vasco, vamos começar por falar de um ponto antes de analisarmos o fim de semana esportivo, de algo que tem marcado, ou seja, estamos praticamente no final da época 2022-2023 e já temos neste momento uma noção mais ou menos concreta que o Covid, não tendo acabado completamente, já nos dá uma tranquilidade diferente. Como é que o futebol sobreviveu a tudo isto, passado estes tempos, com o Covid, com a ausência de adeptos no estádio, com a reorganização dos campeonatos que foi necessário fazer, mas acima de tudo com aquilo que foi a renovação que foi necessária também ter naquilo que eram os planos de treino, os próprios adaptação dos jogadores. Muito se falou aqui nos nossos programas daquilo que era necessário adaptar. O futebol distrital sobreviveu ao Covid, na tua opinião? Boa tarde a todos. Não foi fácil para o futebol, não foi fácil para nada. Penso eu que o Covid alterou um pouco hábitos, ritmos a todos os níveis, não foi só no futebol, mas penso que com a grandeza que o futebol tem e a beleza que o futebol tem, acho que o futebol, mesmo num período muito difícil, durante o Covid e mesmo pós-Covid, porque os clubes passam por situações difíceis e uma delas é a situação financeira, porque não têm receitas a nenhum nível, mas conseguiram, do meu ponto de vista, e eu falo aqui pelo Aveiro, as equipas aqui de Aveiro, penso que conseguiram de forma sublime ultrapassar este obstáculo que foi o Covid, e vemos os clubes pós-Covid a fazer grandes apostas em apetechar as equipas com grandes objetivos, grandes campeonatos em Aveiro. Portanto, se calhar eu poderei dizer que esse mal que foi o Covid foi uma mola real para que o futebol fizesse, pós esse interregno, apostasse mais a nível de recursos humanos, a nível de estruturas físicas, para que as pessoas voltassem aos estádios, voltassem empolgadas, a puxar pelos seus clubes. E penso que isso foi o reflexo que vimos esta época. Esta época é o reflexo disto tudo que eu acabei agora aqui de proferir. Portanto, eu resumindo e sendo de forma sucinta, eu penso que o Covid de certa forma empolgou o futebol e catapultou o futebol para estes projetos que temos neste momento aqui de grandes clubes a nível de Aveiro. Neto, vamos falar, e temos falado de um grande campeonato aqui na Associação de Futebol de Aveiro, não só no SABSEG, é óbvio que o SABSEG prende-nos um pouco mais de tempo, mas falamos da primeira divisão, falamos também da segunda divisão, e acima de tudo há aqui um novo normal, já podemos olhar desta forma. Tudo indica que na próxima época teremos novamente uma época de norte a sul no SABSEG, em que teremos apenas uma série única. Acima de tudo, o que é que ficou depois deste tempo conturbado de Covid, com
campeonatos que pararam a meio, com alterações à última da hora ao modelo de campeonato, com esta introdução, por exemplo, do Norte-Sul, que foi uma novidade que advém do Covid, com as próprias alterações, não é? Portanto, as 5 alterações vieram para ficar. Muita coisa mudou. O que é que ficou de bom ou o que é que terá sido menos bom em tudo isto? Boa tarde, Filipe, boa tarde aqui aos meus colegas de painel e boa tarde a todos os ouvintes. Acrescentar só um bocadinho aquilo que disse o professor Vasco e estou perfeitamente de acordo com aquilo que é o pós-Covid. E permitem-me este desabafo. Eu acho que as pessoas é que ficaram um bocadinho mais nervosas. Eu sinto isso nos estádios, em todos os jogos que tenho ido ver, as pessoas, acho eu, todas as pessoas estão a sonhar um bocadinho alto. Eu noto isso quer no futebol, na primeira distrital, quer no SABSEC, quer no campeonato nacional. Eu acho que isto é unânime, acho que é de louvar isso. As pessoas cada vez mais estão a voltar aos estádios e nota-se isso em todos os campos, que as pessoas cada vez são mais, e isso é salientar. Agora as pessoas acho que é um bocadinho que nós temos de estar um bocadinho com os pés assentes na terra e saber aquilo que, até onde podemos ir, e acho que os clubes cada vez mais estão mais apetrechados a nível de plantéis, a nível de jogadores, que é mesmo assim, e acho que isso que é de louvar, mas as pessoas cada vez mais há uma exigência que passa isso um bocadinho para dentro de campo. E cabe isso aos nossos dirigentes, e nós temos falado isso há muitas semanas até esta parte. Cabe aos nossos dirigentes, e cada vez mais tem que ser pessoas a pensar de maneira diferente, porque para ser mais é uma pessoa, não é um dirigente. Um dirigente é uma pessoa que dirige, é uma pessoa que para o bem e para o mal tem que assumir, para além do treinador, que é uma parte fundamental da equipa, sem dúvida nenhuma, tem os dirigentes que têm que pensar de maneira diferente, e cabe-lhes a eles pôr as pessoas um bocadinho no lugar deles, e isso não está a acontecer, e em muitos clubes isso não acontece, por isso é que se vê confusões atrás de confusões. E vê-se isso a nível da Primeira Liga. E ainda agora vemos o Braga com o Benfica, e é umas cenas tristes no final do jogo, um apanha-bolas, é um dirigente ou um treinador que pega numa bola e não deixa jogar. Portanto, até nisso se nota que após Covid as coisas estão a acontecer mais. É lógico que isso já acontecia, mas não era tanto. Agora é evidente que as coisas acontecem. E isso é o espelho que passa para baixo. Portanto, se a Primeira Liga é o topo de futebol, agora imaginemos aquilo é como um pai e um filho. Portanto, o exemplo bem de cima. E os exemplos que nós temos visto a nível nacional deixam um bocadinho a desejar. Agora, coube muita coisa que melhorou, sem dúvida nenhuma, e a questão das substituições, ainda há pouco tempo falámos nisso, é uma incógnita, será bom, será mau. Agora a nível de paragens é que tem-se que rever isso, e acho que deixa uma alertazinha no ar. A nível de paragens é que tem-se que ver, porque acho que é um bocadinho inglório na parte do treinador. Tem que ter 2 paragens na segunda parte, e onde é que é um bocadinho complexo, porque fazer tantas alterações em 2 paragens, isso é que para mim é desvirtuar um bocadinho aquilo que é o futebol. Carlos Silva, é sempre um tema que temos também trazido aqui à nossa mesa várias vezes, olhando um bocadinho para aquilo que tem sido este campeonato, é também reflexo e espelho daquilo que nós passamos. O Carlos Silva é daqueles que esteve sempre aqui connosco, né? Em pleno Covid. Sr. Carlos, o que é que o Covid deixou? Algumas coisas boas ficaram, ou nem por isso? Boa tarde para si, boa tarde aqui aos meus amigos de painel, e boa semana lá para casa. Eu acho que o Covid trouxe ao futebol foi a ansiedade. As pessoas deixaram de participar naquilo que faziam todos os domingos, foram afastados, houve campeonatos que começaram, não acabaram, outros ficaram a meio, depois... Os adeptos ficaram impedidos de ir aos jogos. E esse, parecendo que não, esse tapete que foi tirado ao adepto do futebol, acho que foi muito mau num aspecto, mas noutro aspecto, aqui o Neto estava a falar dos benefícios do Covid. Eu acho que o Covid trouxe benefícios em termos de instalações. Os próprios jogadores em si vão ter têm outras condições agora, porque criaram-se condições por causa de infecções, por isto, por aquilo, e os próprios dirigentes começaram a ter mais preocupação com a saúde dos atletas. Agora, não tirou, eu acho que os adeptos andam ansiosos por os adeptos das equipas que andam lá em cima, porque os adeptos das equipas que andam cá em baixo andam na calma, na boa.
Ainda ontem foi a Fiéis e a maioria dos adeptos de Fiéis estavam todos a mascar chiclete. E os jogadores, os adeptos do Lamas não, os adeptos do Lamas estavam com as mãos nos bolsos e com o forro dos bolsos todo agarrado aos dedos. E a diferença está nisso aí. E agora, nervosismo. Bem, quando a gente tem objetivos. Quando uma direção parte para um mandato e diz aos adeptos em Assembleia Geral, é para o título este ano, vamos jogar para campeões e não sei não sei quantos, criam expectativa nos adeptos, e quer haja Covid, quer não haja. O Covid andava aí em grande força e eu estava toda a semana no futebol. Se tivesse pôr uma máscara na cabeça, eu punha uma máscara na cabeça também, não tinha problema nenhum, mas queria ir. Eu não me sentia bem se não fosse. Portanto, agora dissermos, o Covid, o que é que fez? Olha, subiu uma equipa de divisão porque ia na frente com um bando de vantagem mais que suficiente e foi considerada campeão e muito bem, justamente porque seria campeão. Depois houve a divisão das séries, eu não sei se foi bom, se foi mau, nós para o ano é que vamos ver. Quando forem 18 clubes é que nós vamos perceber se realmente isto era melhor assim ou se criava mais expectativa do que chegar aí à 18ª jornada e 80% das equipas já não ter hipóteses nenhumas, não andar ali a fazer nada no campeonato. Vamos ver da forma como as equipas se vão preparar e depois vamos dizer, olha, o Covid é que era bom. É uma doença, toda a gente quis fugir dela, mas em termos desportivos trouxe-nos esta novidade de 2 séries, depois por fases, essas coisas todas. E houve quem gostasse, houve quem não gostasse. Olha, para mim, como adepto do Lamas e como homem de futebol, vivi sempre o futebol com grande expectativa, porque o Lamas andou sempre na frente, teve aquele problema, o primeiro azar com o Alvarenga e foi à final e perdeu, teve o ano a seguir, o Beira-Mar não deu hipótese a ninguém com esta divisória dos pontos, e este ano andando na corrida outra vez. Portanto, nós andamos nisto há muito tempo, agora há adeptos de outros clubes que não pensam da mesma forma que eu. Já na época anterior, quando o São João de Bê sobe, o Lamas estava em disputa com o Alvarense. Sim, embora o São João de Bê tivesse alguma vantagem, ainda tinha ali uma palavra a dizer. Era a volta de 10 pontos, ou que andavam já nessa altura aí, eu praticamente... o São João de Bê e mesmo a qualidade do plantel de São João de Bê levava a prever que eles iam ser campeões com relativa facilidade. Nós temos de perceber isso aí. Vamos agora, eu disse aqui na altura... Eu estou a falar naquilo que estava referido de ter estado sempre nos lugares cimeiros. E o Beira-Mar foi a mesma coisa no outro campeonato, e depois já um Lamas para vencer logo a seguir. Mas isso já passou o Covid, já saiu, portanto, uma notificação a nível mundial de que o Covid está ultrapassado. Tem que haver prevenção na mesma, mas está ultrapassado em termos de deixou de ser pandemia para ser endemia. Exatamente. Foi bom você retificar isso aí, porque eu assim fiquei a saber que eu já estava aqui à rasca, que não sabia como é que havia de definir esse pormenor. Portanto, e fica assim. Portanto, esta é a minha opinião. Para uns o Covid como doença foi má. Em termos desportivos, não sei, se calhar para umas equipas foi bom, porque tinham ordenados para pagar aos jogadores e assim não pagaram. Cresceu o bolo lá nos cofres, apostaram depois forte e feio no ano seguinte. Isso parecendo que não, se calhar foi bom porque não tiveram parece pagar o seguro. A Associação de Futebol de Aveiro ainda foi muito benevolente, parece que deu metade de seguro. Ou estorno. Pronto, e não vale a pena estar aqui a dizer mais sobre isso. Também aqui esta palavra e aquilo que ficou no futebol aveirense, e estamos aqui a reportar neste programa, que teve que se adaptar e que nós, há sempre um ponto que é importante, que é, nós podemos ter todas as nossas opiniões, mas depois é preciso alguém decidir o que é que ficou destas decisões que foram sendo tomadas e que o Covid acabou por trazer ao nosso futebol aveirense. Olha, antes de mais cumprimentar aqui os colegas de painel e a quem nos escuta lá em casa e desejar uma boa tarde a todos vós. Isto, como tudo na vida, e o futebol é um microclima da nossa sociedade. Aliás, é uma grande vantagem que nós temos, é que o futebol também, de certa forma, educa as pessoas, porque é como eu já disse inicialmente, é um microclima da nossa sociedade. E então, tanto no futebol como na sociedade, o Covid
trouxe muita coisa positiva, como é lógico, mas também trouxe muita coisa negativa. E ficou, de facto, depois toda uma aprendizagem que eu penso que é útil, que foi útil para o futebol. Eu, com toda a certeza, admito que agora os clubes estão muito mais preparados, até inclusive para pequenos problemas de balneário, de pequenas infecções, gripes, constipações, outro tipo de situações que às vezes os grupos de trabalho, e eu que andei muitos anos nos balneários, sei o que é isso, e sei muitas das vezes que os clubes também dessa forma ficarão, sem dúvida nenhuma, também mais preparados para isso, e até de certa forma têm como digamos, tratam esses assuntos com muito mais ligeireza e com muito mais normalidade. Se assim dizer. Agora, claro está que depois nas tomadas de decisões a nível de campeonatos, houve com toda a certeza equipas que foram beneficiadas, mas também houve equipas que foram prejudicadas. Mas isso é a lei da vida, nós sabemos sempre assim, sempre que surge um problema na sociedade e no desporto, vai haver sempre quem vá tirar proveito dessa situação, e vai haver sempre quem de facto não tire proveito e até de certa forma seja prejudicado. Mas no contexto geral, eu acho que para mim teve mais aspectos positivos do que propriamente negativos, e para mim um dos grandes aspectos positivos foi que de certa forma deram mais tempo para algumas instituições montar a sua estratégia, pensar o seu futuro, amealhar algumas capacidades para quando depois toda esta tempestade passasse, entrasse. E eu senti, e esta é uma opinião muito pessoal, e eu senti que depois desta tempestade houve clubes e houve instituições que entraram muito mais forte. E isto, quer queiramos, quer não, claro está, deve-se a todo o empenho individual de cada um, como é lógico, e às pessoas envolventes, mas teve muito a ver com esta contrariedade do Covid que deu de facto esta pausa, que fez com que alguns meditassem, mudassem rumos, mudassem estratégias, e penso que no grosso modo, em termos desportivos, eu acho que houve mais aspectos positivos do que negativos. Mas já estamos connosco em estúdio Neves Coelho, presidente da Associação de Futebol de Aveiro. O primeiro tema que estamos aqui a debater, e já vamos também alargar um bocadinho aquilo que são os nossos temas, mas o que é que o Covid veio trazer de diferente, o que é que mudou logo à cabeça, não derivado de Covid, mas em tempo de Covid houve uma mudança até na própria presidência da Associação de Futebol de Aveiro. Então ali um momento que marca claramente o futebol nacional, marca o futebol internacional, marca o mundo, esta pandemia. E muitas vezes falámos aqui daquilo que era preciso retificar, daquilo que era preciso mudar. Na escolha, a primeira questão que lhe quero colocar é o que é que, olhando agora um bocadinho para trás, sendo que o Carlos Silva já nos trouxe informação da OMS que já deixou de ser pandemia para passar a ser endemia, o que é que ficou no futebol aveirense, o que é que mudou? Os clubes saem mais fortes desta pandemia. Boa tarde. Muito boa tarde. Primeiro de tudo dizer que houve uma mudança radical, como é evidente. Foi uma mudança extrema mesmo, diria. Nos princípios, na forma de estar, na atitude das pessoas, principalmente. Pouca tolerância nas situações mais comprometedoras, muitas vezes situações de decisão. Aceita-se muito dificilmente as coisas. Talvez este tempo, esta privação de contactos diretos tenha provocado essa situação. Quanto ao desporto, bem pelo contrário, acho que os atletas vieram de forma diferente, com vontade de jogar, de praticar, e foi um crescimento notório no que diz respeito às inscrições de atletas e à chegada dos mesmos. Mesmo a participação das entidades mais próximos, que são os pais, também foi uma constante, o que demonstra que efetivamente a privação durante este tempo todo motivou na parte deles que havia efetivamente uma carência importante de desporto. A nível da Associação de Futebol de Aveiro, vários foram as decisões para tomar. Uma delas que fica marcada claramente é a mudança do paradigma que tinha sido montado. Nós tínhamos estado aqui com o Arménio Pinho na altura da pandemia, quase 2 ou 3 semanas antes, em que ele explicava o modelo de transição para 16 equipas, em que iam descendo lentamente algumas equipas, e de repente com a pandemia foi obrigado a fazer-se um modelo de Champions. Houve ali uma divisão Norte-Sul. A Associação de Futebol de Aveiro, como é que também
passou, ou seja, a primeira questão foi para o futebol, agora para a associação em si, como é que conseguiu ultrapassar esta pandemia e o que é que trouxe de diferente a pandemia para a Associação de Futebol de Aveiro? Primeiro porque a associação, como é evidente, a associação são os clubes e pensamos principalmente nos clubes. Seria injusto da nossa parte ser tão radicais e continuar a aplicar o sistema que estava incluído, ou seja, a forma dos campeonatos. Daí a razão de não ter havido descidas e de reformular as situações de forma a que arrancássemos com um modelo diferente e que a partir da próxima temporada já irá entrar em ritmo de cruzeiro praticamente e de forma correta e sair apenas com uma série de 18 equipas. Falamos então agora da época 2022-2023, está prestes a terminar, já com várias decisões quanto à segunda divisão, quanto à primeira divisão. Sabe que estamos na antecâmara das decisões. Ainda ontem ficou conhecido então quem é o campeão da primeira divisão, com a Juve Force Ponte Vagos a vencer o Passos Brandão nas responsabilidades depois do empate a 2 bolas em tempo regulamentar. Na escolha, como é que avalia esta época 2022-2023 naquilo que concerne à Associação de Futebol de Aveiro? São vários os campeonatos, desde a formação aos séniores, falamos do futebol de 11, futebol de 7, futebol de 9, falamos do futsal, do futebol praia, uma imensidão de áreas. Como é que foi preparado e pensado esta época e qual é o balanço que faz até ao momento? Faltam poucas semanas para terminar, certamente já a pensar até na próxima época aquilo que será o modelo. Eu diria mesmo, eu começaria já praticamente por onde começou, isto é, dar os parabéns às equipas que estiveram ontem na final. São um grande espetáculo, estamos a falar da primeira divisão distrital e que demonstraram uma capacidade, uma vontade, um fair play presente, a casa cheia, é aquilo que se pode chamar, a casa cheia, e que não houve qualquer tipo de incidente, as pessoas souberam estar, demonstra que efetivamente a cultura desportiva começa a integrar-se de uma forma regular, mas persistente, e isso é o que nós tentamos. Quanto ao resto, são 17.600 atletas neste momento já, o crescimento tem sido constante, com todas o futebol praia, o futsal, e neste momento a nova modalidade que ainda não tem nenhum inscrito, mas vai ter brevemente também, que é o hockey futebol, que é para jogar, ser jogado para os elementos da minha idade, por exemplo, com alguma lentidão e de forma a permitir que haja... O Carlos Silva não pode jogar nesse jogo, ele ainda corre um bocadinho. Mas por acaso até estou convidado mesmo. Estou convidado para ir para o Sejão de Ver. Sério, ali no pavilhão de Sejão de Ver já está lá, já foi convidado. Atualmente eu sei o que é. Vamos ter um sintonia de ataque walking football. Não, mas é uma forma de toda a gente participar, de uma forma ou de outra, fazer desporto, praticar desporto, porque é essencial para a nossa saúde, como é evidente. Como eu dizia, o crescimento tem sido total. Tem sido abrangente em qualquer uma das, como dissemos, de qualquer uma das atividades, e isto só é possível porque os clubes estão empenhados de cada vez que a fazer mais e melhor, e uma vez mais, e repito, se calhar abusivamente, mas é verdade, isto é graças aos clubes, como é evidente. Nós, na associação, só lhe damos eventualmente as ferramentas e os parâmetros onde eles podem efetivamente atuar para que eles possam fazer o seu jogo, praticar a sua modalidade, e neste momento... O centro de medicina tem tudo, tem que ter. Tem que ter tudo, tem que ter esse efetivamente, é uma das obrigações. É uma das obrigações que tem que ter e que tem tido alguma resistência da parte porque sabe que a maior parte das pessoas como nós, com a nossa idade, estamos sempre bem, pensamos sempre nos 8 anos. E claro, e há alguma resistência da parte deles, mas está a correr muito bem. Para isso também tem ajudado este crescimento, ou seja, hoje em dia o futebol cada vez também tem outras áreas que são necessárias e temos falado sobre isso. Falamos de futebol, falamos dos jogadores, dos treinadores, dos dirigentes, aquilo que é a paixão dos adeptos, claramente, mas hoje em dia falamos de um processo de certificação, falamos daquilo que são as normas ou até da própria aldeia de futebol da Associação de Futebol de Aveiro, sendo que tem crescido também graças a essa outra parte. Fala-nos um pouco dessa outra parte que poucas vezes se fala, que é a organização desportiva, que é a organização dos campeonatos, que é a organização, falamos por exemplo da formação, da organização das próprias equipas da Associação de Futebol de Aveiro, e que muitas vezes projetam para outros patamares os jogadores que sem esses meios não conseguiam ser tão visíveis. É evidente que a certificação
traz-nos essa vantagem, traz-nos a organização, traz modelo de jogo, traz formas de estar que se calhar no passado não era possível conseguir. Neste momento estão neste momento a tentar conseguir a certificação mais 95 clubes na Associação de Futebol de Aveiro, o que faz praticamente uma das associações com maior representação neste momento. Temos um corpo técnico, eu diria, é um gabinete técnico de 3 elementos que estão permanentemente a tentar ajudar os clubes, porque se é preciso uma ajuda permanente, eles têm que ter ferramentas para poder aceder àquilo que é necessário para atingir os objetivos. Estão a fazê-lo, fazem de uma forma praticamente diária. Isto é uma vantagem que eles têm, estão na associação para isso, para além da prática e para além da parte técnica que eles praticam na nossa aldeia de futebol, que também tem sido um atributo neste momento com uma frequência a rondar, mesmo a ultrapassar os 400 atletas semanais, porque não é só atletas, não é só seleções, também temos a formação dos treinadores, a parte prática, também temos os árbitros da zona de Aveiro que treinam ali, e isso tem-nos dado a possibilidade de reagrupar e de ter tudo praticamente em conjunto, o que faz com que tenhamos uma rentabilidade maior, que tenhamos menos necessidade de recorrer aos nossos clubes como fazíamos antigamente, porque também já tem os complexos permanentemente ocupados, e dá-nos uma certa liberdade e principalmente uma forma de trabalhar que é muito mais enquadrada com a realidade atual do futebol. E vamos falar então agora, esta primeira fase ainda é uma abertura daquilo que é o trabalho que tem sido desenvolvido. A seguir vamos falar também do fim de semana desportivo, dos resultados, dos jogos, mas aqui uma palavra, começamos por si, Carlos Silva, uma palavra, e como é sempre também hábito, tem aqui espaço para também colocar alguma questão que leram aos nossos convidados, mas uma palavra para aquele trabalho que tem sido feito aqui, representado pelo Neves Coelho, pela Associação de Futebol de Aveiro, mas que muitas vezes é importante percebermos aquilo que está por detrás, e nós aqui gostamos de falar sobre isso, a organização desportiva, daquilo que é as normas e as decisões que muitas vezes são tomadas. É um bocado difícil fazer perguntas ao Presidente não estando dentro da orgânica do que é a cidade desportiva. Eu sei que a Associação de Futebol de Aveiro estive lá no dia da inauguração, que aquilo realmente é um património que ainda está por completar, mas que vai enriquecer ainda mais a Associação de Futebol de Aveiro e vai criar condições espetaculares para as seleções e para os árbitros, para quem pertence aos quadros da associação e para os clubes em si. Eu tenho a certeza absoluta que se houver um clube que precisa de um campo de futebol para fazer um jogo ao domingo por qualquer dificuldade, a Associação de Futebol de Aveiro tem condições para oferecer esse campo a qualquer equipa para poder andar. Agora, nós já penso que os presentes aqui no painel, já quando o Arménio Pinho estava lá na altura, e foi com ele que a inauguração foi feita, nós fartámos-nos aqui de elogiar. Portanto, agora qual seria o meu papel? Agora estar a dizer que alguma coisa lá está errado. Não, se sabe tudo bem naquela altura, a tendência é melhorar, porque eles cada vez vão ter mais coisas, cada vez vão ter mais possibilidades de proporcionar aos miúdos, que era uma das coisas que eu era crítico, porque também treinei 2 anos camadas jovens, e tinha jogadores meus que tinham de ir para a seleção para a Esgueira, para lá para baixo, para o sul, para a Mielhada, e tinham de fazer 100 km para ir fazer um treino, não sei quantos. Agora não, agora a concentração, se os árbitros quiserem treinar lá, podem treinar todos em Aveiro. Se quiser treinar São João da Madeira, tem São João da Madeira também uma outra zona de treino. E as camadas jovens, os treinadores estão concentrados ali, têm os jogadores todos a horas, não estão à espera de um jogador que vem atrasado ou que vem no comboio. Acho que a Associação de Futebol de Aveiro, em termos de trabalho, acho que reuniu todas as condições para que as nossas seleções comecem a ganhar também campeonatos interseleções e comecem a ganhar estas coisas. É uma pena é que, por exemplo, os nossos clubes, o Benfica, o Sporting e o Porto e por aí fora, vêm aqui buscar os nossos jogadores e depois são campeões de Lisboa com os jogadores de Aveiro. Isso é que é mau, na minha opinião. Havia de haver uma regra para as camadas jovens de que os jogadores deviam ter de fazer determinados anos nos clubes e depois então poder dar o salto. Agora, chegar a uma altura da época e buscar jogadores, isso é que eu sou contra, mas sou contra mesmo, Sporting, Benfica e Porto estão aqui enraizados na nossa zona, têm jogadores e vão disputar o campeonato de Aveiro. Por exemplo, um jogo em Lamas,
entre o Benfica ou o Sporting, foi o Sporting. O Sporting ia jogar com uma equipa daqui de Aveiro. E o Sporting é campeão de Aveiro, só que é uma equipa de Lisboa, não pode ser. O Sporting faria parte realmente desses torneios, desses campeonatos, mas depois, quando chegasse à hora das finais, passava ao lado. Só disputava o campeonato de Aveiro quem fosse de Aveiro mesmo, porque entregava-se o título a uma equipa de Aveiro. Portanto, certamente os clubes vão à votação e é apresentado em Assembleia Geral, estão todos de acordo. Então, quiseram assim, tudo bem. Agora, eu acho que com aquele trabalho que foi feito lá na Associação de Futebol de Aveiro, acho que a Associação devia deitar pôr um bocadinho mais de ordem nos clubes, para não dispensarem jogadores a qualquer jeito, para nós também podermos competir com a Seleção de Lisboa e a Seleção do Porto em igualdade de circunstâncias. Aqui também, claramente, um dos pontos que e já temos falado sobre isso, que é o posicionamento da Associação de Futebol de Aveiro. O dar o salto, por exemplo, para um terceiro lugar, neste momento é a 4ª associação do país, mas dar o salto para um terceiro ou até para um segundo lugar dá logo hipótese até na própria repescagem para os campeonatos nacionais. Mas de início aqui também é uma primeira palavra, já lá vamos à análise esportiva, mas espaço para alguma questão e também para a análise ao trabalho e a esta época de 2022-2023. Não, a questão assim essencial não tem, mas há aqui um conjunto de situações que eu queria referir, até porque já tenho vindo a referir noutros programas em que o Sr. Neves Coelho cá esteve connosco. E agora, sem dúvida nenhuma, que a aldeia do futebol é fundamental e foi fundamental para a Associação de Futebol de Aveiro, até para uma certa autonomia da própria associação. E isto, como nós já vínhamos dizendo aqui, mesmo honestamente, sem aquele espírito maldoso ou de segundas intenções, nós costumamos dizer que a mulher de César não basta ser séria, tem que parecer também. E eu penso que esta autonomia que a Associação de Futebol de Aveiro obtém ao ter as suas instalações de trabalho, penso que de certa forma dá um ar mais, digamos, mais livre e entre aspas honesto, porque não vai precisar de favores de clubes, os rivais não se vão sentir comprometidos, e penso que é outro tipo de liberdade. A nível das associações então, e formação de treinadores, árbitros, é fundamental. A nível dos atletas, estou completamente de acordo com o que acabou de dizer aqui o Carlos Silva. Acho que nós devemos de ter alguma atenção naquilo que se está a passar, neste fenómeno novo que está no futebol, e eu digo isto com algum à vontade, porque fui coordenador técnico do Boa Vista e tivemos lá uma situação parecida, que era com o AC Milan, não sei se recordam, mas enquanto eu estive lá, pelo menos nos anos em que estive lá no Boa Vista, eles faziam parte de uma empresa chamada Prestige, que representavam o AC Milan, mas nas competições da Associação de Futebol do Porto e nas competições oficiais jogavam equipados à Boa Vista, e eram o Boa Vista. Só durante a semana, na sua academia particular, onde os pais pagavam, etc, então aí eles eram Milan, equipavam a Milan, tinham as suas equipas à Milan, mas ao domingo competiam pelo Boa Vista e com o equipamento do Boa Vista. Pronto. Há aqui um pequeno pormenor que o Sr. Neves Coelho referiu, que é o caso da certificação, e eu já de certa forma aqui em tempo já tenho vindo falado, que é o seguinte: a certificação para mim é fantástico, foi de uma ideia, é de uma utilidade fantástica, porque hoje em dia a formação já não é como era no nosso tempo. Hoje em dia os pais pagam. Hoje em dia os pais fazem um investimento num futuro do seu filho, como fazem na escola, porque querem ver o seu filho chegar o mais longe possível, vão tentando, e isto é lícito fazer, assim como qualquer pai faz tudo para que o filho tenha sucesso no seu percurso escolar também, mesmo pagando explicações à parte das aulas, etc. Isso é normal, e ainda bem que é assim. Agora, há aqui depois também, e segundo as palavras e muito bem do Sr. Neves Coelho, que é o seguinte: a malta da associação a ajudar os clubes nesse certificado. Ora bem, é importante que essa ajuda não se confunda com facilitismo.
é importante que essa ajuda seja fiscalizadora, porque eu tenho muitos anos de formação da academia, como disse, fui coordenador técnico de Boa Vista e do Beira-Mar, e sei como é, e de certa forma os pais que pagam podem a determinada altura se sentirem defraudados, e é importante que a associação tenha isso em conta. Já vamos também à resposta da escolha, vamos juntar tudo e assim depois damos aqui hipótese para depois entrarmos na análise do fim de semana desportivo. Só que tenho que dar aqui uma nota, porque recebi aqui uma notícia que o Carlos Silva neste momento está a ser cobiçado por vários clubes. Fala-se da entrada dolorosa neste momento na disputa do Carlos Silva. Vamos ver qual é que é. Aqui claramente é o defeso. Já começa o defeso. Vais obrigar à última da hora ao Lamas a criar um woke futebol. À última da hora, de urgência. Vais Coelho, os rivais ao lado, pá, a criar, sejam de ver em Lourosa ou lá, mas já nem vai dormir, pá, vai criar já o woke futebol. Eu penso que aqui o Carlos Silva tocou num aspecto que é bastante pertinente, que de forma sucinta é isto que eu vou dizer, que não se deve deixar adulterar os campeonatos de formação, do meu ponto de vista, até porque está a verdade desportiva em causa. Do meu ponto de vista, isso é um ponto crucial. Tocou no, e eu subscrevo totalmente isso que ele acabou de dizer. Depois, e penso que é o ponto mais importante de que se falou aqui, este aspecto. Depois, eu tenho aqui uma nota. Eu penso que a Associação de Futebol de Aveiro é uma instituição neste momento reconhecida, bastante reconhecida e respeitada a nível nacional pela capacidade de inovação que teve, do meu ponto de vista. A FTB, por exemplo. Exatamente. Por exemplo. E a evolução que proporcionou aos desígnios do futebol, do meu ponto de vista. Isso do meu ponto de vista, é notório e só não vê quem não quer. Claro. Aliás, eu até diria mais qualquer coisa. Eu acho que neste momento a AFA está a ser modelo para muito boa gente. Muito boa gente, para muito boa gente. Aliás, eu vejo a Associação de Futebol de Porto, neste momento já comprou terreno onde vai fazer uma cidade esportiva, digamos, está a reboque se calhar de uma associação que teve essa ideia que teve. O insight. Exatamente. Depois, eu penso que isto é fruto de uma liderança que vem de trás, uma liderança que realmente foi bastante positiva e penso que continuará a ser liderada para os bons desígnios da Associação de Futebol de Aveiro. E o que eu espero é que a Associação não estagne, porque é importante a evolução e nunca ninguém pode dizer que sabe tudo ou que já fez tudo. Tem que continuar a evoluir, tem que continuar a inovar para que seja neste momento aquilo que está a ser. É uma associação modelo a nível nacional. Helder, também aqui a palavra para esta primeira fase. Estamos a fazer a análise da época desportiva, também há aquilo que é o trabalho da Associação de Futebol de Aveiro, e quando falamos da Associação de Futebol de Aveiro não é apenas campeonato de SACE, é várias dimensões. Sim, eu partilho com tudo e concordo com tudo que foi aqui dito e estou perfeitamente à vontade para situações que eu vi a Associação de Aveiro crescer e muito, e falava-se aqui das seleções, onde eu tenho uma filha que também pratica futebol e tem ido à Seleção de Futebol de Aveiro, futebol feminino, que também tem sido um crescimento enorme nessa área. Tem algumas para a Seleção Nacional. Sim, e é uma aposta forte a nível da Federação e da Associação de Futebol de Aveiro, que tem feito um trabalho excelente. Não é por ser o Presidente estar aqui presente, mas é notório, lá está, é o trabalho que está a ser visto. E com aquelas condições, só é possível aquelas condições, porque não conseguiam ter tantas miúdas, tantos escalões, se não fosse aquela obra que está lá feita, e em fase de crescimento, sem dúvida nenhuma. Eu tive já o prazer de lá estar e ver várias situações, e que tem crescido muito. Até a nível, isto é um pormenor, a nível de equipamentos, todas as meninas equipam igual. Ali não há o Beira-Mar, não há o Espinho, não há lá, mas é Seleção de Futebol de Aveiro, e isso orgulha-me muito. Porque eu também já pertencia à Associação de Futebol de Aveiro, já foi à seleção de formação, e cada um levava o equipamento na altura, que era assim, para baixo. Exatamente. E isso para nós hoje conseguimos ver, e de facto que há um crescimento enorme dessa área. E depois há aqui uma área que muita gente desconhece, que é a alteração de jogos e aquilo que é a ficha de um jogo.
o score. Isto foi a maior para mim, e eu, enquanto dirigente de um clube do campeonato Masters, hoje faço uma ficha de um jogo que é uma coisa extraordinária. Portanto, aquilo que era feito, e isto eu pensei que é um modelo para muita gente, a Associação de Futebol de Aveiro. Isto é um trabalho que não é visível, só é visível aquelas pessoas que praticam isso, mas hoje uma alteração de um jogo é uma coisa de segundos. Portanto, é uma coisa de segundos que nos permite aos clubes não andar com papéis, a telefonar para este, a telefonar para aquele, à espera que ele altere. Portanto, isto foi notória e lá está. É um modelo para muita gente a seguir. E agora voltando um bocadinho, que é aquilo que nós temos referido há várias semanas, que é aquilo que vem, eu pergunto diretamente ao seu Presidente, dos timings, que é aquilo que foi feito. A questão do Lamas, que passa de uma transação da primeira para a segunda fase, com os 2 pontos ainda por atribuir, que acho que isso nós temos falado e debatido isto aqui, e hoje aproveito a vinda cá do nosso Presidente da Associação de Futebol de Aveiro, para nos também explicar de certa forma, para nós também, porque isto era sempre uma conta, porque é que demora tanto tempo, porque é que não demora, a questão de agora de Lobão ser à porta fechada, claro que tinha que ser em algum jogo, mas isto cria confusão de muitos adeptos e mesmo dos dirigentes, e nós hoje acho que é o local certo, a hora certa, para, na sua figura, sem dúvida nenhuma, explicar aquilo que foi o timing. Penso que para nós que foi muito tardio, e acho que é o dia e a hora ideal para também ter uma explicação para isso. Nelson Coelho, tem a palavra. A seguir iremos então à análise. Porque foi várias semanas nós a falarmos disso, e mais que ninguém. Eu já aqui disse o motivo. Pronto, mas... Antes de mais, agradecer-vos, que é pertinente aquilo que estou aqui a apresentar, e vai esclarecer muita gente, com certeza, que é para isso que cá estamos. Ainda bem que vocês o pensam e fizeram muito bem. Eu começaria já pela aldeia, pronto, a primeira fase está feita, como é evidente, a segunda fase também será feita, com certeza, só que eu gostava de lembrar que isto foi feito e foi conseguido com financiamentos externos, quase da Federação Portuguesa de Futebol, e tudo em todas as portas em que se pode bater, nós estamos tentado fazer. Isto não era possível, fosse os clubes a participar de uma coisa dessas, impossível mesmo, nem tinha cabimento nenhum, era impossível mesmo. E então vamos continuar. A segunda fase já está à porta novamente, o projeto está feito, falta-nos o melhor, mas pronto, eu penso que vamos conseguir, é uma questão de coragem. Eu toda a vida trabalhei com dinheiro, por isso que não é tão difícil como foram 40 anos atrás das notas, como se diz, mas pronto, eu acho que estamos a continuar a encontrar pessoas disponíveis para nos ajudar. Eu penso que a Federação, com o projeto 2030, vai alargar mais ainda o seu âmbito e a sua possibilidade. Temos o PRR neste momento que anda a circular, nós já batemos a todas as portas, não sei o que é que vai dar, mas já batemos, pelo menos vamos ter algumas respostas, e penso que vamos esperar poder conseguir avançar com mais, porque isto é importantíssimo. Eu diria mesmo, a partir do momento em que conseguimos, ou que seja possível, estar toda a gente imbuída do espírito desportivo, os próprios funcionários, os colaboradores, a trabalhar e pela janela, ver a relvinha ali à frente deles a trabalhar, sabe que o objetivo deles é aquele, sabe que trabalhamos todos no mesmo sentido, é para o futebol, para o futsal, para o futebol de praia, mas é isso estamos a trabalhar nesse sentido, e penso que a segunda fase poderá depois levar-nos a isso. Pronto. Quanto a seleções, temos tido algumas surpresas muito agradáveis, atletas, até aqui do nosso vizinho aqui ao lado, que teve atletas selecionados, mas principalmente os femininos, tanto em futebol como em futsal, tem sido uma descoberta total, tem havido grandes valores, e em todos os torneios em que participamos tem sido uma surpresa geral, que seja Porto, Braga ou Lisboa, já não há aquele estigma que vamos jogar contra uma grande... Não, jogamos de igual para igual, e só fomos eliminados agora no último torneio nas grandes penalidades. O que faz com que, efetivamente, as pessoas já estejam muito mais identificadas com a própria associação, e porque, efetivamente, há um departamento neste momento, há vários departamentos, um deles é o departamento técnico, que fez com que isto fosse possível. Equipamentos são todos iguais, não há diferenças, não há nada, as pessoas identificam-se com aquela cor, e bem, começa a haver uma paixão pela AFA, que é importante. Eu já tenho há muito tempo, mas já outros que agora começaram a chegar e vão tendo também, mas isto é uma paixão que eu tenho tendência a tentar cimentar de forma a que se consiga. Vamos lá ver se conseguimos. Peço desculpa, era só para dizer o seguinte: eu tenho o meu equipamento da EFA, foi à seleção de veteranos, e tenho lá o meu equipamento completo em casa, é uma boa recordação, uma das coisas que eu estimo muito mesmo, porque foi numa altura da minha vida em que eu nem imaginava sequer pudesse ser selecionado,
e aos 58 anos, ou 59, salvo era 58 anos, foi chamado à seleção da Aveiro. Diga que foi o ano passado, é mais fácil. Mas é verdade, eu tenho lá a camisola, foi lavada, passada a ferro, e está ali. Tenho um museu em casa, está nesse museu. E eu tenho muito orgulho em olhar para aquilo ali. E é verdade, diz a Associação de Futebol da Aveiro, tem um emblema, não tem número, porque aquilo eram muitos jogadores, mas de qualquer das formas é um estímulo que eu tenho para que a minha neta, quando vem lá a casa, que é esta camisola aqui? Foi à seleção. Mas é que é verdade, não é mentira. Eu tenho orgulho nisso. Não dizes qual é a seleção, não dizes. Ele pudesse punha da Argentina ou assim, eu perdi a meia final com a Associação de Futebol do Porto. No ano anterior tinha sido campeão, Aveiro, com o Litos, que depois foi para o Sporting, e eu fazia parte dessa seleção, e no ano a seguir perdi a meia final com a Associação de Porto. Era uma equipa fortíssima, era o Litos, era o Azevedo, que também foi para o Sporting, era o Leão, o guarda-redes, que foi para o Porto, toda uma equipa fortíssima, o Dito, que foi para um ponta de lança de São João da Madeira, que foi para o Sporting também. Era uma equipa fortíssima, e Aveiro sempre teve equipas fortíssimas e chegou sempre. Não os primeiros 4, tem que chegar a primeiro. É verdade. Ora, continuando então e falando, principalmente estamos a falar dos clubes grandes, que bem beber daquilo que nós geralmente formamos. As ADRs, quando digo as ADRs, são as associações, debatem-se praticamente em geral com todos esses problemas, menos as 3 grandes neste momento, que pela força de ter equipas na Primeira Liga, acabam por ser sempre mais... Neste momento é Porto em primeiro, Lisboa em segundo e Braga em terceiro. Exatamente, é isso mesmo. Mas Porto, uma diferença tremenda já neste momento do Lisboa, bom, por razões que se calhar nós também qualquer dia vamos a fazer igual, mas são aquelas situações internas que se vão arranjando, mas isso é outra coisa. Não tirando o mérito, que é claramente a associação mais forte do país. Claro. E em todos os aspectos. Depois há aqueles truques contabilísticos, não é? Há aqueles truques contabilísticos que nós sabemos. Em si, mas eu diria, tanto o Porto, Lisboa como o Braga têm uma população muito mais densa que nós, muito mais gente. E pronto, e cada um faz aquilo que pode, e nós vamos tentando fazer. Mesmo assim, eu acho que estamos, neste momento, temos que cimentar a nossa posição, que já é largamente com uma grande diferença dos que vêm logo a seguir, mas para todos os efeitos, temos que cimentá-la e ter bases que nos deem confiança para continuar a trabalhar no futuro, para atingir outros patamares. Eu diria que os clubes grandes vêm cá buscar muita gente. E isto, sente-se mais, é no Torneio Lopes da Silva. Para quem conhece, estamos muitas vezes a jogar o Torneio Lopes da Silva, aparece-nos o Benfica, 2, 3 jogadores da Aveiro a jogar para o Benfica. Aparece-nos no Sport, mais 2 ou 3 jogadores. Vem o Braga, outro tanto ou mais, porque vem o Guimarães, vem o Braga aqui buscar os atletas, e nós deparamos com atletas desses, começaram a formação nos nossos clubes, que levaram daqui os valores principais de um bom atleta, e depois vão, muitas vezes, se calhar, até não vão ficar... Era a rentabilidade deles, do trabalho que eles fizeram. Exatamente, é isso. Nós trabalhamos, muitas vezes, um trabalho em glória que os nossos clubes têm, mas pronto, é nisso, já nos debatemos com isso, tentamos modificar os princípios, pedimos à Federação para alterar, mas não tem sido possível alterar. Isto era... Aveiro ia e tinha que recolher no país todo os atletas que estivessem existentes de Aveiro a jogar, que eram nossos, e levar... Pela residência. Exato, até pela ADN que tenha e tudo, e até pela residência que exatamente. Os jogadores estrangeiros estão aqui, vão jogar para as seleções deles. Exatamente, e era isso que nós dizíamos. Uma naturalidade de cada atleta. Isso mesmo. Os jogadores estrangeiros estão cá e vão jogar na própria seleção. Exatamente. E era isso que devia acontecer. Ainda não foi possível. A certificação em si, como já falamos, e vai continuar a ser, é trabalhosa, mas é valorizante para o clube que a defende, que a trabalha, e para nós, a associação, principalmente. Sabemos que temos clubes muito mais organizados. Isso sente-se para quem está dentro dos nossos locais de trabalho. O clube, quando esses clubes estão, a maior parte deles, que passaram ou que já são, porque há muitos que passaram, e o facto de passar já deixa em si uma experiência muito boa. Tem outra abordagem das situações. Eles já não são apanhados desprevenidos, eles conhecem os regulamentos, eles sabem, e nós trabalhamos de forma muito mais fácil. Isto facilita o diálogo e facilita as ligações existentes. Depois também, a AFA-TV foi uma surpresa, continua a ser, é a única no país ainda a nível associativo.
E eu espero agora que o meu mandato tenha que anunciar mais uma novidade, mas é outra novidade que vai aparecer, os nossos clubes ainda não sabem, mas será mais integrada na cultura desportiva, que nós precisamos mudar isto, e temos mais uma bombazinha para apresentar. Não sei se quer deixar já aqui em primeira mão a bomba, não? A bomba, quem esteve na sexta-feira presente connosco já se apercebeu de que estamos numa novidade que é, pronto, nós, para começar, temos o nosso slogan, que é a proximidade, e vai ser a proximidade. Se eu ficar, vão ter alguém que efetivamente é remunerado pela parte bancária, mas que já está, neste momento está em descanso e aproveita o dia para passar 50% do seu tempo na associação. Eu já o faço neste momento, e é aquilo que eu chamo proximidade dos clubes, com sempre a chamada, sabem que tem alguém à espera deles para dialogar, ou para falar, ou para receber. A inovação vai ser a inovação de certeza absoluta, vai acontecer. E depois a concretização de todos estes feitos. Não pode deixar fugir a bomba. Não. A bomba não, já lá estiveram presentes. Isto é básico. Eu acho que todos nós começamos pela escola, não é? Pronto, e acho que está tudo dito, todos nós começamos pela escola, e vamos ter que lançar efetivamente qualquer coisa muito forte. A cultura desportiva tem que ser a nossa parte neste momento. Temos tudo, temos técnica, temos valores, temos grandes equipas. Temos também a incutir alguma cultura desportiva, principalmente em pais de atletas, em alguns dirigentes. Quem tira um cartão de dirigente tem que ter um crivo, ou seja, tem que saber aquilo que está a fazer. Não vai ter um cartão só para ir ao jogo de vez em quando. Vais ter sensibilidade, vai para um banco de suplentes. Estão a fazer alguma coisa que eu tem que ter sensibilidade. Mas eu sigo sempre os conselhos mais velhos. E agradeço desde já. Pronto, é isso que é. Agora, é evidente que nós estamos também a fazer protocolos com várias entidades, principalmente no que diz respeito à arbitragem. Precisamos de ir buscar jovens árbitros. Isto é, nós reconhecemos, a pandemia veio-nos privar de muita gente e veio principalmente levar com que alguns abandonassem, habituaram-se ao seio familiar, a sair com a esposa, com os filhos, e depois já não voltaram mais para o futebol. E entretanto nós também ganham um pouco. Pronto, se calhar, não sei, mas eu tenho uma velha máxima. Eu, quando estou a apitar um jogo, e foi há muitos anos, não fumo, não bebo, durante hora e meia, 2 horas, pelo menos estou a poupar dinheiro. Estou a ganhar algum. É a minha velha máxima. Pode não ser o melhor, mas está correto. É isto. Estou a tratar da minha saúde, estou a praticar um desporto, porque o arte não deixa de ser um desportista, para todos os efeitos. Damos-lhe tudo neste momento. Damos-lhe equipamentos, damos-lhe local de treino. Há bocado estamos a falar de madeira, efetivamente. Também já temos Romariz neste momento a trabalhar. Temos Aveiro. Nós damos cada vez mais, porque isto tem custos também, mas a associação assume estes custos. Ou seja, temos uma matéria-prima que está a ser... Mas como é que considera neste momento, e é um dos pontos que tem sido muito falado, que é a arbitragem? Como é que sente, uma dupla questão, como é que sente também a qualidade e o nível da arbitragem em Aveiro, e falo do futebol, mas também do futsal, por exemplo, e acima de tudo também como é que vê aquilo que é o papel dos dirigentes, dos carros de educação, dos adeptos perante a arbitragem? É fácil cativar jovens para serem árbitros em Aveiro neste momento? É o grande problema que temos. Por isso é que fizemos protocolos com os estabelecimentos de ensino escolar e estamos a tentar cativar na raiz os árbitros. Só que eles têm um início também. Eles agora vêm e vão ter que ter, mais uma das nossas ideias, vão ter que ter patronos, vão ter que pessoas que os acompanhem. Alguns deles nem carta têm de condução. E os pais não vão com eles. Nós temos que ter alguém que crie grupos de trabalho para os acompanhar. E nesse acompanhamento, alguém que está de fora vai anotar as deficiências e tentar ajudá-los a ultrapassar. Porque eles fazem um jogo, fazem 2 sozinhos, estão a começar. Têm que ir acompanhar uma equipa, mas quando se libertam, começam a ser tratados alguns de uma forma que não é melhor e abandonam logo a seguir. E nós temos de ter alguém para os ajudar naquele momento, para saber enfrentar, e também tem que haver formação para isso. A formação também ajuda essas coisas, a saber lidar com momentos mais difíceis. Isso é muito bom. E é isso que estamos a trabalhar. Eu penso que os jogadores, não no primeiro ano de petizes, mas quando chegassem benjamins, deviam já ser obrigados a conhecer as regras do jogo. Se o indivíduo conhecer as regras do jogo, também vai criar um pouco de vontade para ser árbitro de futebol. E às vezes há os mais gordinhos, aqueles que jogam menos, os correm bem, têm boa condição física, às vezes estão afastados 3 ou 4 semanas de poderem jogar 5 ou 10 minutos num jogo, e então vão ser protagonistas de uma coisa, ser árbitros. E eu, por exemplo, lanço aqui um alerta e uma
uma injeçãozinha à Associação Futebol de Aveiro para o seguinte: qual é a razão porque não se põe a apitar um jogo de petizes, 2 árbitros com 14 ou 15 anos? É uma forma de criar isso. Nós temos, geralmente, vai um treinador ou um indivíduo qualquer credenciado lá da equipa Mas que... isso acontece. É um diretor. Não, neste momento é só a partir de Benjamin Sá. Deixa-me só dizer isto. Isso que estás a dizer acontece até porque eu tive um filho meu que esteve na arbitragem com um árbitro, e esses jogos, estás a falar, o árbitro, que era o chefe de equipa, punha os seus bandeirinhas, que eram neste caso os juízes de linha, a apitar os jogos. E acontecia isso. Isso eu vi. Sim, mas oficialmente neste momento é a partir de Benjamin Sá que tem a equipa de arbitragem, e a Benjamin José Petizes eu acho que é o diretor pedagógico. Era uma forma de os incentivar. Eu já fui quando fomos à inauguração da aldeia de futebol de Aveiro, estava lá o Agostinho Silva com 17, 18 ou 20 árbitros. Estava lá, portanto, a dar formação aos rapazes, eram jovens. Se a Aveiro fizesse 20 árbitros por época, fizesse 20 árbitros novos por época, ao fim de 2 ou 3 anos tinha um problema resolvido da arbitragem. O maior problema é que todos querem ser jogadores. A maior parte quer ser jogadores, e há uma percentagem muito diminuta que querem ir para a arbitragem, porque até por influência dos pais, porque pensam que o ser jogador que os pode levar para patamares superiores em relação à arbitragem. Digo eu. Eu acredito nisto. Temos esta conversa aqui do Vasco dos pais. Mas há não sei quantos. afunilamento. Eu tenho um amigo meu que vai ver por exemplo, o Feirense ou o Cesarense ou não sei o quê, e leva uma pasta, uma mala daquelas de coisas, e chega lá e os pais dos jogadores começam logo a dizer: está aqui mais um empresário, já andei atrás de alguém. É isso que eu digo, por isso é que há muitos jogadores já com 10 anos que já têm empresário. Mas eu queria ressalvar aqui uma coisa, que efetivamente os protocolos que estamos a fazer, há uma das escolas que a disciplina arbitragem foi obrigatória, com avaliação final e tudo. É por esse caminho que temos que ir também. E no desporto Vamos escolar... escolher 15, 16 anos, miúdos de 15, 16 anos. No desporto escolar, nas escolas, eu tenho um grupo de equipa de futsal, já há uma formação intensa, profícua ao nível da arbitragem. Exato. E há um cartão branco, que é o cartão do fair play, que os miúdos gostam muito. Portanto, isso também, como tu dizes, e bem, e do meu ponto de vista, e eu vejo isso, na escola já se começa por vezes a implementar e a incentivar alunos para as modalidades e para a arbitragem. Mas a informação foi criado o futebol 2030, não é? Escolar também há formação lá. O futebol 2030 também não proporciona essas... Vai proporcionar o futuro, como é evidente. Exatamente. Até pela idade dos atletas. Vamos deixar, porque senão também ficamos sem tempo, só deixar o Neves Coelho terminar ali as respostas para também abordarmos o fim de semana esportivo. Bom, finalmente eu penso que é os prazos que estão aqui em causa, não é? Que pronto, é evidente que os prazos, isto é... Não, porque isto foi o... E está correto, eu tenho sido questionado com isto e fico surpreendido, mas isto também é uma questão de nós também, a associação, começarmos a libertar mais informação nesse sentido, para que as pessoas depois não sejam ficar sempre na... é isto, favorecerá, não é uma questão de favorecimento. Aliás, e por aí temos só na escolha uma situação que dá lugar à especulação. E bem, hoje até outra situação que eu vejo os comunicados da Associação de Futebol de Aveiro às quintas-feiras. Hoje um atleta é expulso, até isso é assunto de relatório, e está perfeitamente nos comunicados para toda a gente ver o que é que o atleta disse, ou do relatório do árbitro. Portanto, isto também foi uma das questões. Hoje o relatório do árbitro é os comunicados para os clubes, vem lá dizer, e muito bem. Também lutamos contra isso, né? Havia quem não quisesse. Pronto, mas até foi isso, também é uma evolução. Portanto, como isto foi tema cá muitas semanas, situações, acho que isto tem que ser claro para toda a gente. Isto é, o processo quando chega tem um relatório, habitualmente, com o relatório do árbitro. Dá logo origem... Tem que cumprir os prazos. Os elementos, e depois a partir daí vai para o Conselho de Disciplina, como é evidente, que decide se tem que haver ou não consequência, ou se toma alguma decisão. Pronto. Havendo dúvidas, que haviam muitas na altura, teve que se dar sequência e ouvir as partes interessadas. Aqui é que entra o grande problema. Partes interessadas, entretanto, fazem-se representar por advogados. Todo... É normal, isto é uma questão de princípio. De direito. E direito, exatamente. Pronto. Ora bem, depois a partir daí, eles são notificados,
ao fim de 3 dias começa a contar 7 dias, faz 10 no seu total, e tem que, até aí, ou vão objetar, apresentar eventualmente elementos, aquilo que vai entender, ou então o Conselho Disciplinar toma a sua decisão. É rápido, são 10 dias no fundo. Não, só que entretanto nestes processos especificamente, ou elementos novos foram apresentados pelos advogados, ou entretanto diligências que foram obrigadas a ser feitas, porque aparece gente que não estava nos processos novos e lá vai o nosso advogado ter que fazer uma diligência. Isto para nós, quanto mais tempo demora, mais prejudicial, porque nós estamos gastos também com o advogado que presta os serviços e um advogado externo, que tem que fazer as diligências necessárias. Depois das diligências, vêm as alegações, e quando estamos advogados, independentemente, eu mesmo sou licenciado em Direito e sei o que é que isso custa, defendemos a nossa dama, como é evidente. Estamos nos nossos princípios também. E tentar defender os princípios deles e conseguir. E tudo isto andou aqui a arrastar-se até ao fim do processo. Só quando efetivamente o processo decidiu e que as partes já estão mais assertivas e aceitam a decisão, a que arrancou. E foi aí só nessa altura. Até lá, tomáramos nota e saíram ao fim de 10 dias. Ficava logo arrumado. Em ambos os casos foi uma questão de processo. Um deles foi assim. O segundo, que demorou nas interdições de campo, e temos outros. E há outro problema ainda associado. Houveram relatórios policiais que foram obrigados a ser apresentados. Porque aquilo estavam presentes, são pedidos, demoram mais tempo, e aqui também começou novamente as alegações. Depois, uns, por exemplo, moram, sei lá, em qualquer lado, muito longe, não tem tempo para vir a ser ouvido, lá vai mais uma semana que se atrasa-se mais 2 semanas. Outros, se calhar, até fazem propositadamente para não vir. Claro. Depois até se chega lá e diz, agora vão ser gravadas. Não aceito gravações. Lá um advogado disse que não aceita gravações. Fica tudo em águas de bacalhau e não se faz nada naquele dia, volta-se para a semana outra vez e andamos assim. Mas eu percebi logo isso. Tomáramos nós decidir o processo logo. Estamos em muitos processos. O que está em causa aqui é o Lobão Floor Grade. E o pai vence Malsores. O problema é só esse. Porque se me perguntarem assim a mim, se o Lobão faz o jogo à porta fechada com o Fermentelos, com outra equipa qualquer, ninguém dizia nada com o Águeda. O Floor Grade, é um momento crucial do campeonato. E nós temos de perceber isso aí, que as pessoas têm o direito de duvidar. Têm o direito de duvidar. Por isso é que lugar à especulação pela demora. É o que eu digo, portanto, porque se me disserem assim a mim, o jogo é na Floor Grade à porta fechada, eu se calhar não estava aqui a fazer esta observação. Claramente. E isto resumindo e concluindo, há muitos trâmites que transcendem a Associação de Futebol de Aveiro, não é? Claro. É isso. Sem dúvida. Eu diria mesmo, a advogada que trata este assunto, até uma pessoa que está assediada completamente a sul. Nem tem sensibilidade do que se passa com os clubes do Norte, porque no fundo estamos aqui a tramitar situações. Claro, sem bairrista, mais bairrista. Mas pronto, é evidente que isto é outra situação que eu digo, continuo a dizer, e quem vê aqui o meu plano também está marcado lá, a disciplina também tem que levar, principalmente, o regulamento disciplinar tem que ser corrigido. Claro, Há coisas que têm que ser corrigidas. Quando me dizem a mim, faz parte da evolução. A associação manda os árbitros cobrar multas e eu começo-me a rir com estas coisas. Então nós temos que pagar alguém para tratar dos processos. Só estamos a perder, se calhar, dinheiro em muitos casos. Claramente. Nós temos que acabar com isso. Realmente sou um bocado contabilista. Tem que acabar com isso. Já agora, e para fecharmos esta questão, mas pegando naquilo que eram os pontos, eu tinha guardado estas questões para a segunda fase, na análise esportiva, mas já entroncamos ali no que o Neto disse, outro dos pontos, e falamos na reorganização e na remodelação dos vários programas, e falamos desde o regulamento de formação, do regulamento sénior, do Conselho de Disciplina. Um dos pontos foi aqui muito falado e que teve várias alegações, foi a situação dos jogos com 48 horas, colocando até um pouco em causa aquilo que era a própria saúde dos atletas, e que a Associação Futebol de Aveiro não estaria a respeitar essa questão. Não sei se o Neus Coelho quer também dar uma palavra, ou seja, relativamente a isso. Houve um jogo que foi jogado ao sábado, falamos do Lobão Floor Grade. As outras 3 equipas que iam competir no dia 25 de Abril na Taça Distrito de Aveiro acabaram por fazer o jogo no domingo, 48 horas do jogo, ou seja, menos 48 horas quando terminava a partida. É uma questão também de regulamento que aconteceu? Eu até estou à vontade para falar que eu tive uma intervenção direta neste caso e acabei por ser atropelado e enrolado, mas pronto, não há problemas nenhum, não é por isso. Faz parte do cargo. Eu, na altura, disponibilizei-me para tentar negociar com os 2 clubes em causa, porque houve um clube que conseguiu acertar uma data com o Lobão, tudo bem. O outro não conseguiu acertar diretamente com o clube e eu avancei
E eu ofereci-me diretamente, eram 11 horas da noite, eu estava a telefonar, e eu ofereci-me diretamente para tentar fazer a ponte entre os dois. Só que a calendarização está feita desde o início do campeonato. Eu friso bem, desde o início do campeonato. Está no regulamento. Ninguém obstou a que ela continuasse. Os clubes acabam por se qualificar, continua tudo igual, ninguém faz nada, e depois à última da hora que tentam mudar. Vamos perguntar se há má vontade ou não sei. Aqui, como disseram, é que não, que tinham lá umas desculpas diferentes. E eu tentei fazê-lo. Tentei fazer, não consegui. Agora, que nos sirva de emenda, eu tenho que dar o corpo às balas, que sirva de emenda e que para a próxima semana isto não aconteça. Então, eu vou aproveitar, Filipe, só para fazer uma pergunta. Sim, e para irmos ao momento esportivo. O treinador do Lamas tem uma intervenção no final do jogo relacionada com esses jogos na primeira jornada dos 48 horas. Não tem lógica nenhuma que o indivíduo tinha de ir trabalhar na segunda-feira, na terça já tinha de fazer no jogo. Essa hora aí. Toda a gente percebe isso aí, quer seja dirigente associativo, quer seja um indivíduo qualquer. Também porque nós também ao domingo temos os nossos problemas, depois na segunda-feira temos de ir trabalhar na mesma. De qualquer das formas, é levantado um inquérito ao treinador do Lamas. E antes há um treinador que é o da Flor Grey, do André Ribeiro, que andou atrás do árbitro. O José Carlos Ferreira andou atrás do árbitro dentro do campo com os Tarreja, não sei quantos, e não foi movido de processo nenhum. Eu só queria que o Sr. Neves Coelho explicasse aqui qual é a razão que foi levantado o processo. Eu sei como é que essas coisas se fazem. Portanto, porque se houver uma equipa que faça queixa, é levantado um processo. Portanto, que sim. Portanto, o André Ribeiro não é castigado porque nenhuma equipa fez pressão nem fez queixa disso aí. É verdade ou mentira? Ora bem, se houve alguém que fez queixa, não tenho conhecimento. Pronto, eu só estou a dizer assim, ele tem. Disseram-me a mim que se não houver uma queixa de alguém que contra as declarações do treinador, que passem bem claro. Se por acaso o Lamas, por exemplo, viu as imagens daquele caso lá no Estarreja de Florgueiro, que ele foi uma vergonha, não é? E o Lamas participa de que há ali qualquer coisa que não está bem e tal, porque a associação tem que averiguar. E eu só quero saber se realmente é assim que se processa isso aí, tem que haver alguém que faça queixa, ou se é a própria associação que levanta o processo sumário ou o processo disciplinar ao atleta ou ao treinador. Aquilo que eu posso adiantar é que, naturalmente, se houver um dos associados à associação que levanta um problema, sim, tem que alguém levantar o problema. Alguém dá seguimento ao mesmo. Tem que averiguar. Então, nem o Lamas, nem ninguém, quando houve esse caso aí, fez queixa. Pronto. Agora, e quando foi o caso do treinador do Lamas, alguém fez queixa e a associação teve que levantar o processo sumário ou o processo disciplinar ao treinador. Um processo não quer dizer que alguém seja culpado depois no final. Claro. Exatamente. Há averiguações. Claro. É óbvio. É importante só dar aqui uma nota e essa nota merece também ser dada, porque o Neves Coelho foi convidado para estar aqui connosco e em momento algum solicitou qualquer tipo de resenha ou de questões. Portanto, a conversa está a fluir da naturalidade daquilo que está a ser a nossa conversa e é importante pôr essa também transparência para todos os nossos ouvintes que merecem-nos esse respeito e que são muitos que nos acompanham, e um abraço para todos eles, porque costumo dizer isto muitas vezes, mas sem eles nada disto faria sentido. Portanto, um abraço para todos eles. Vamos agora falar do fim de semana desportivo. Já falámos de muita coisa que está aqui, porque muitas vezes para vermos a bola a rolar, os artistas a tocar na bola, a paixão dos adeptos, a paixão dos treinadores e dos dirigentes, temos que ter este momento de organização. Mas, Carlos Silva, tivemos então um fim de semana apaixonante na fase do primeiro de campeão, um Lobão 1, Recreio de Águeda 0, um Fiéis 1, União Lamas 3, Alvarense 2, Fermentelos 1 e Estarreja 0, Florgueiro 3. A luta continua titânica entre Florgueiro e União Lamas. A Florgueiro é líder com 48 pontos, o União Lamas com 47 pontos é o segundo classificado. Como é que vê o fim de semana desportivo a nível de resultados e classificação? Temos de ser um bocadinho mais breves, até para dar depois espaço para uma última ronda de mensagens. Eu digo-lhe já, acho que foi a 11ª jornada que está aqui em jogo, a 11ª jornada. O Lobão ganhou 0 ao Águeda, o Fiéis perdeu 3-1 com o Lamas, o Alvarense ganhou 2-1 a Fermentelos e o Estarreja ganhou 3-0 ou perdeu 3-0 com a Florgueiro em casa. Agora, o que é que quer que eu faça já o comentário de jogo e tudo a coisa? Tem que ser breve. O Lamas, na minha opinião, entrou mal.
quer dizer, começou o jogo até a jogar portanto, um bocado adormeceu um bocadito e tal, mas durante 25 minutos foi superior ao Fiães. Depois o Fiães equilibrou o jogo e numa fifia lá da defesa do Lamas no lançamento ali lateral fizeram 1-0. Estava toda a gente à espera de mexidas na equipa do Lamas ao intervalo, e o treinador do Lamas, numa de paciência, voltou a dar um atestado de competência aos seus jogadores e deu-lhe mais oportunidade de mais 15 minutos. E o Lamas entrou muitíssimo bem na segunda parte, fez um excelente jogo, e depois, com as alterações, o Lamas desfez completamente o Fiães. A entrada do Alex Brandão e João Dias puseram aquilo tudo em alvoroço. Depois o Luís também veio dar mais um bocado de sanidade ao meio campo do Lamas, e o Lamas rasgou completamente o Fiães. Lamento bastante depois as declarações do treinador que perdeu. Mas ele estava sentido, não sei, com arbitragem, com outras coisas quaisquer. Se me perguntarem assim a mim o que é que eu penso disso aí, penso que é o prazer de ganhar ao Lamas. É o prazer de ganhar ao Lamas, e depois há as outras coisas. No jogo Estarreja Flor Grande, o que me deixa mais impressionado é o seguinte, é que no jogo da Flor Grande aparece um árbitro no meio da claque da Flor Grande. Um elemento do presidente do Conselho de Arbitragem aparece lá no meio de coisa, que anda nas redes sociais. Eu gostava de saber qual é a posição da Associação de Futebol de Aveiro, a posição da Associação de Futebol de Aveiro, ou outra coisa qualquer em relação a isso, porque isto neste momento é um momento difícil do campeonato, é um momento importante, e temos de saber qual é a razão, porque o homem até pode ter ido ao futebol. Mas isso é certo, que eu conheço o Conselho de Arbitragem e não... aqui porque eu vejo isto nas redes sociais. Sim. Nas redes sociais, temos fotografias, isso tudo. E eu, muito sinceramente, se eu não dissesse isto aqui hoje, eu não ficava bem comigo mesmo. Portanto, porque eu vi a notícia e veio várias pessoas a falarem sobre isso, e o que acho assim uma coisa fora do contexto. Agora, eu gostava que realmente alguém... O homem pode ir ao futebol, porque eu também tinha estado com muitos árbitros no futebol e com outros dirigentes no futebol. Agora, resta saber qual é a razão porque um dirigente associativo, portanto, vai, em vez de ir para a bancada, vai para o lado da Flórida e sem tronco nu a ver a bola. É só isso que eu quero dizer, não é nada. O Neves Coelho pediu... À vontade para responder, não tem problemas nenhum. Não sei se apercebeu, também estava gente em Fiães. Os jogos mais difíceis têm sempre alguém do Conselho de Arbitragem que está presente. Um dirigente. E escolhe-se o dirigente mais próximo da zona, uma questão geográfica. Eles também não recebem nada para lá ir e vão lá. Neste caso estamos a falar, também já recebi aqui, já vi, tive logo cuidado de tentar esclarecer as coisas e ver o que se passava. Era o Sr. Carlos Coelho que lá estava. Foi infeliz no local que ele escolheu. Se calhar até pode ter sido, mas ele é livre de escolher um local qualquer para se sentar. Ele estava a ver o jogo para poder, se houvesse ocorrências, e se calhar estava no sítio certo para se houvesse ocorrências, porque poderia ser mais daquele lado que do outro, porque do lado dos Tarrejas não se ver ninguém praticamente a ver o jogo, poucas não vai ver. Ele estava daquele lado ali, também estava alguém em Fiéis, que era o Leandro. Estes jogos que têm algum cariz de maior risco, o Conselho de Arbitragem não é alguém, para além de eu mesmo tomar sempre providências e escalonar um delegado ao jogo que faz a ponta entre o árbitro e os dirigentes para expor de cada vez menos o árbitro. É um princípio que eu tenho, como se faz na Liga e como se faz na Federação. Sim. E eu tenho vindo a fazê-lo nos jogos mais importantes. Este caso foi um deles. Ninis, temos símbolos muito rápidos. Não, isto relativamente aos jogos, eu penso que os resultados estão dentro da normalidade. Há aqui este senão que eu já tenho vindo a referir há muito tempo e que o Carlos Silva às vezes fica um bocadinho zangado comigo, é que o Lamas entra sempre a perder e isto mostra alguma instabilidade, quer queiramos, quer não. Andamos todos lá dentro, sabemos que mas por outro lado, alguma pressão, tem sempre dado exatamente, a volta. Que eu também tenho referido, que depois há que dizê-lo também bom da verdade, e eu também sempre o disse aqui, a experiência daqueles jogadores que na segunda parte conseguem depois
contar até 10, respirar fundo e meter a sua experiência e a sua capacidade que o Lamas tem, porque eu sempre sublinhei e volto a repeti-lo várias vezes, para mim o Lamas é a melhor equipa, poderá não ter os melhores jogadores, mas é a melhor equipa do campeonato. Pronto, e nesse sentido isso tem vindo sempre ao de cima, mas o que é certo é que se nota esta pressão, nota-se, porque foi em Estarreja, foi portanto o Fermentelos, foi com o próprio Águeda, foi agora em Fiães, e a prova neste caso, por exemplo, em que o Lamas foi a Estarreja e ficou logo a perder. A Florgrade foi lá a Estarreja e aos 14 minutos estava a ganhar. Quer dizer, é esta situação aqui. Agora, claramente que os resultados dentro daquilo que nós esperávamos estão mais ou menos, está tudo em aberto, e o Lamas continua a mostrar que é uma grande equipa, apesar desta intranquilidade inicial que tem vindo a mostrar a uma série de jogos. Continua a ser um clube grande e continua a correr atrás do prejuízo, e sem dúvida nenhuma que a Florgrade vai ter que fazer muito pela vida para não perder esta oportunidade, sem dúvida nenhuma. E são os dois grandes. O Lamas tem um calendário difícil, a Florgrade não tem mais facilitado, na minha opinião. Não, os resultados entram na normalidade. Aqui uma ressalva, é lógico que o Lamas tem dado a volta, é sinal que tem capacidade e competência, mas eu costumo dizer que quando é no mata-mata, às vezes depois as bolas podem não entrar, e naquele dia que ela não entra, e depois é um complicado. Portanto, é quando estamos numa fase crucial do campeonato, as coisas podem acontecer, mas vai ser uma luta final. Logicamente que os calendários aqui, a Florgrade, penso eu que tem 2 jogos em casa. A Florgrade tem 2 jogos em casa. 2 jogos em casa e um fora. E pode o Lamas ser, tem 2 jogos fora. Pronto, mas lá está. Mas o Lamas já mostrou que tem. A Florgrade joga 2 jogos em casa seguidos e depois termina com o Águeda. O Lamas tem a outra parte. Sim, pode ser, não, mas são 2 grandes equipas onde eles não podem, o fator casa ou fora vai ter que ser preponderante, porque lá está, é um ponto que separa as equipas e vai ser campeonato até ao fim. Só dar então aqui esta. Deixa-me fazer aqui uma correção para o bom da verdade. O Lamas recebe neste momento o Lobão e depois vai ao terreno da Alvarense e termina em casa com as Estarreja. Já fez os 2 jogos fora. Ele tinha 2 jogos fora, equilibra aqui. São 2 jogos em casa. A Florgrade faz 2 jogos seguidos em casa. É isso mesmo. O Lamas também faz 2 jogos em casa, mas faz com o seguinte. Exatamente. Aqui rapidamente também Vasco. Para mim não há surpresas nesta jornada. Eu não vou estar aqui a fazer uma análise detalhada nem analítica dos jogos, só queria dizer que na análise geral, global que eu faço a este campeonato, a este emotivo campeonato, é que na teoria, do meu ponto de vista, a complexidade dos jogos para a União de Lamas é maior que para a Florgrade. E sabemos que neste momento, a nível Deixa-me só então fazer esse equilíbrio para dar nota aos nossos adeptos. Próxima jornada, Lamas-Lobão, e temos um Florgrade Fiães, isto no confronto entre os 2 primeiros classificados. 13ª jornada temos Florgrade Fermentelos, Alvarense, União de Lamas. Na última jornada, que será no dia 28 de maio, teremos União de Lamas, Estarreja, e a equipa do Recreio de Águeda recebe em casa a Florgrade. Estava eu a dizer que a nível volitivo eu penso que ambas as equipas estão a passar períodos muito sensíveis do meu ponto de vista. A pressão é enorme, quer numa equipa, quer noutra, porque ambas sabem que a margem de erro é diminuta. Sabemos, e eu disse aqui, que para a Florgrade, na teoria, pode ser menos complexo, mas também, às vezes, no futebol, e o futebol tem a beleza que tem, porque o mais fácil torna-se o mais difícil, e o mais difícil, por vezes, torna-se o mais fácil. E isto aqui, há aqui a teoria da relatividade. A relatividade também entra aqui. Ambas as equipas têm demonstrado uma capacidade muito forte para não ceder. O Lamas sabe que ceder poderá irremediavelmente afastado do objetivo inicial que tinha, e temos a Florgrade que sabe que também, se ceder, poderá ser relegada para um segundo lugar e já não vai ficar dependente de terceiros. Que isto aqui tudo, este frenesim todo dá, como eu disse,
uma beleza, uma competitividade, uma atração até por parte de quem vive o futebol por fora, este campeonato. Isto é de salutar no meu ponto de vista. Por isso, e para terminar, tem que ser breve, vamos ter campeonato até ao fim, no meu ponto de vista, e temos aqui duas grandes equipas diferentes, completamente diferentes, mas que são duas grandes equipas e que no fim suba aquela que saiba lidar, vai subir aquela que vai saber melhor lidar com a pressão e com as capacidades que tem. Na minha opinião, desculpa lá, suba quem subir, eu digo desde já, é um merecedor campeão. Sim, e o outro é injusto não ter subido. Eu também concordo plenamente com as duas equipas têm estado em grande. Duas equipas. Claramente, as duas têm estado em grande, grande. E há outro pormenor que eu acho que devíamos ter em conta aqui, e penso que quem nos escuta lá em casa vai perceber isto. Eu acho que este campeonato e estas duas equipas estão, de certa forma, num sentido a contaminar positivamente todos os outros campeonatos. E eu sinto a primeira divisão, e ainda estive presente neste domingo na final ali em Avanca, lá no meu Passos Brandão, e sinto isso. Eu sinto que esta competitividade do Sabseg está a contaminar, inclusive o futebol feminino está a contaminar de facto no sentido positivo o futebol aveirense. E penso que isso é mérito destas duas equipas, e claro está ao excelente trabalho que tem vindo a fazer a Associação só para terminar, que nós já dissemos. Porque tem que ser rápido, no meu ponto de vista, a equipa que tiver maior capacidade de controle emocional, equilíbrio e não vacilar, será aquela equipa que irá pôr a cereja em si, no topo do bolo, como costuma dizer na gíria popular. Só dar nota também que deste fim de semana fica a nota que desce a terceira equipa a Sul, como antecipamos aqui também no nosso programa. Não vamos ter tempo para essa análise, na próxima semana teremos. Dizer então que o Cearense venceu o Espinho por 5-3, o Mançores empatou com o Santo Pereira a 1 bola, o que venceu o Paivense por 4-0 a Sul. Tivemos o Oliveira Bairro 2, Pinheirense 1, Valonguense 3, Laco 1 e o Pampilhosa 2, Alba 1. Daqui diz-nos que Espinho, Canedo, Cesarense, Oliveira do Bairro, Pampilhosa, Alba ficam no campeonato, isso já sabíamos. Deixem lá que Pinheirense, Paivense e São Vicente de Pereira no confronto entre Mançores e Valonguense. O Mançores então a conseguir fazer 31 pontos contra os 30 de Valonguense, e deixa então o Valonguense aos campeonatos da primeira divisão. Mantém-se no Sabseg na próxima época, na Elite, então o Mançores, num campeonato que será já então a 18 equipas, com todas as equipas. Estamos mesmo a terminar, mas aqui também dar nota então ao Presidente Neves Coelho, só para uma pincelada naquilo que foi o fim de semana. Deixa-me só fazer uma pergunta. Mas ainda não, em primeiro vai-me deixar só fazer aqui, depois faz a pergunta, que é para contextualizar, e temos que fechar porque temos já ali os nossos craques para entrar. Mas como é que vê a competitividade também que existe no campeonato nesta altura, com Flor Grade e Lamas numa luta titânica pela aquilo que é o primeiro lugar, que dará a subida divisão. O União Lamas e Flor Grade sabem também que, ou melhor, o Lobão sabe também que não chega lá, mas que irá encontrar a União Lamas na final da taça. E fica aqui também uma questão no ar, se não haveria hipótese de a própria jogo da final ter um espaço mais próximo dos adeptos de ambas as equipas. E aqui também, quando falamos daquilo que é o momento da subida, também a palavra para aqueles que se mantêm esta época, e aqueles que descem com a consumada descida do Valonguense. Temos de ser um bocadinho breves, mas também é fruto e também é frutífero, e também é bom para a Associação Futebol de Aveiro ter estes campeonatos escaldantes, e quando digo escaldantes no bom sentido da palavra, emotivos, com emoção até o último segundo. Foi assim na segunda divisão, foi assim na primeira divisão, e está a ser assim no Sabseg. Claramente, os campeonatos são muito equilibrados, demonstrando que Norte-Sul, Sul-Norte deixou de haver aquelas situações de desequilíbrio, muito afastamento. De cada vez mais estamos em equilíbrio. É evidente que vive-se com muito mais paixão aqui no Norte os jogos, e sente-se claramente as duas equipas em causa, como foi aqui já dito, e muito bem, qualquer uma das duas merecia subir, e uma merece subir. Agora, pronto, tudo depende do controle emocional de cada uma delas para poder chegar ao fim, isso é uma certeza. Quanto ao resto, eu diria que, e falando da final da taça, eu já tinha dito aqui há bocadinho que a organização dos nossos campeonatos faz-se no início da época. Entretanto, temos uma equipa, um departamento que organiza, como já foi para quem esteve presente em Avanca e notou claramente, é uma organização total. Estamos as coisas bem organizadas, bem definidas, e trabalhamos as coisas antecipadamente. O caso da Avanca foi uma exceção, porque inicialmente era para ser também o estádio municipal de Aveiro, só que há lá um problema na relva, estão em tratamento e não conseguiram, mas os próprios clubes em si, até houve um dos dirigentes
que fez uma intervenção junto do Presidente da Câmara, do Dr. Ribal Esteves, para que pudesse lá ser feito. Os jogadores apelam a que isso seja feito. Para eles aquele estádio é emblemático, é um estádio de tradição que teve já muita jogos importantes ali, tem-se feito jogos importantes. Nós também. O Marcelino Castro também. Sim, tudo bem, eu não digo o contrário. Agora, pensem numa coisa, aquele campo, há 3 meses esta parte, nós tentamos estudar as hipóteses todas possíveis, mas há 3 meses não tínhamos, nem sabíamos quem é que ia ser o vencedor, se seria o Lamas, se seria o Lobão, se seria o Flamengo, se eu tive qualquer. E nós temos de tomar uma decisão, temos de tomar, porque atempadamente temos que pedir a reserva do campo para que eles sejam disponíveis. O Estádio Municipal de Aveiro já está a ser tratado agora para estar em condições para o jogo. Aqui na feira há campeonato até quase praticamente à altura, é muito complicado poder prever essas coisas. Ali foi possível porque o Verão acabava muito mais cedo o Campeonato de Portugal também, e a razão fez essa escolha. Para além do protocolo que existe, na cedência que nos foi dada para a aldeia de futebol, há um protocolo que nos obriga a ter um campo relevado, é como se fosse nosso no fundo, com a própria federação, senão as verbas não eram disponibilizadas. E o Municipal de Aveiro está integrado nesse protocolo e temos, desde que avise com antecipação, temos direito à utilização do mesmo, é como se fosse a aldeia, só que é relva natural. Estamos mesmo no final, já estamos até em contratempo, dizer apenas aqui em nota de informação que terminou a fase de manutenção, já não há mais jogos a disputar. Falta agora 3 jornadas na fase de promoção de apuramento de campeão e depois a final da Taça Distrito de Aveiro e a Super Taça Distrito de Aveiro para então terminarmos a época desportiva 2022-2023 e depois fazer, como é óbvio, aquilo que é o lançamento da próxima época com os nossos craques já certamente com muitas notas para tirar. Vamos então à ronda final, à ronda de notas finais e se quiser aí sim deixar uma última, não temos mesmo muito tempo que os nossos... É só fazer uma pergunta. Notas finais e a última pergunta para o Nesco. A pergunta é o seguinte, eu tenho lido nos jornais e nas redes sociais, portanto, eu sei que faço parte até da Comissão de Honra do Sr. Neves Coelho, tenho prazer nisso aí, e tenho outra lista aqui do André Amorim, que vai concorrer com ele. Eu não sei se vai haver um debate aqui na rádio ou não entre os 2 candidatos, não faço a mínima ideia. Mas tenho notado, portanto, da parte da lista portanto, opositora, de que fala em votos. Há quem diga que vota no Sr. Neves Coelho, depois vota no André Amorim, e o André Amorim vota ali, depois vota no Neves Coelho. Eu queria só que ele me desse uma explicação para esse pormenor. O voto é, portanto, secreto, ninguém sabe quem é que vai votar, quem não vai votar. Mas é uma das perguntas que eu gostava de saber qual é a razão, porque se fala desta forma. Se o Sr. Neves Coelho, de certeza absoluta, que sabe quem são os clubes que estão com ele. E o André Amorim também sabe. Agora, eu penso que é um discurso. O voto sendo secreto. Sim, mas falarem dessa forma. Falar dessa forma, eu não estou contra eles. Claro, só que aquilo chamou a atenção. Ele disse: eu faço esta pergunta porque pode ter uma resposta. É a nota final, Carlos Silva? Não... Para mim, não é. A nota final é: a luta continua. Vasco. Ora bem, 2 notas finais. Primeira vai para a equipa do Clube Desportivo de Fiães, voleibol feminino, uma modalidade do qual eu gosto muito, que subiu à 1ª Divisão Nacional. 2 subidas consecutivas. Feito 2 subidas com feito único aqui no nosso concelho e distrito a nível feminino, e é de salutar. Primeira nota. Segunda, para a equipa do Canedo, penso que ingloriamente não chegou à fase de subida, mas que foi uma equipa que abrilhantou o campeonato com muita qualidade e com uma organização também muito forte, e o meu também apraz-me dizer que todos os intervenientes dentro daquela equipa estão de parabéns. Alder. Olha, um tema que é tão debatido e tão criticado, e dar os parabéns ao Arturo Soares Dias, que vai fazer amanhã um grande jogo, uma final antecipada, que é sempre tema a arbitragem, um árbitro que não tivemos um árbitro no Mundial e temos um árbitro na meia-final da Liga dos Campeões, que me orgulha muito enquanto português, enquanto adepto de futebol. Dinis.
Olha, as minhas notas finais estavam aqui guardadinhas para aquela final que assisti ontem no domingo em Avanca. Deixa-me só dar essa nota, obrigado por teres referido. Vamos guardar essa análise para a próxima semana, estamos mesmo em contratempo. E seria ingório fazer eu não vou analisar, única e simplesmente queria dar como nota final e dar os parabéns à Associação de Futebol de Aveiro e aproveito até o facto de estar aqui o Sr. Presidente pela sua organização. Notou-se ali gente de trabalho equipada com o fato de treinozinho da Associação de Futebol de Aveiro, com tudo ao pormenor, as bilheteiras, os separadores dos adeptos, toda uma organização que se notou que de facto houve ali trabalho durante o dia para receber aquele jogo, e foi um jogo sem casos, fantásticos. Infelizmente o meu Passos Brandão acabou por sucumbir nas grandes penalidades, mas estamos todos de parabéns, porque foi de facto uma final a qual eu gostei de ter assistido. Para terminar, agradecendo a presença do Presidente Neves Coelho, é sempre comum, tem sido comum no final da época ter aqui encontro connosco, já era assim desde o tempo do Arménio Pinho, também já o Neves Coelho esteve aqui connosco mais que uma vez, e agradecer a disponibilidade sempre pronta para comunicar com os nossos ouvintes, e também esta nota é importante frisar, sem qualquer tipo de guião pré-formatado, sem qualquer tipo de questões ou qualquer tipo de tema tabu, sempre tem sido assim o trato que temos tido com as pessoas que vêm até nós da Associação de Futebol de Aveiro e merecem essa palavra em direto, e agradecemos muito aquilo que é também o vosso trabalho, porque nós só conseguimos ter este programa, só conseguimos ter a paixão dos adeptos, a paixão dos treinadores, dos jogadores, dos dirigentes, certamente com os nossos erros, certamente também com muitas vezes com momentos também menos felizes, mas porque existe uma Associação de Futebol de Aveiro que organiza e que tem projetado o futebol aveirense, por isso é que também cada vez temos os melhores cá. Portanto, também tinha que fazer esta nota. Na escolha fica a última palavra para responder ao Carlos Silva, para deixar a sua última mensagem também, sendo que está aqui na qualidade de Presidente da Associação de Futebol de Aveiro, mas a nota final é sua. Agradeço imenso. Eu estava apenas de chamar aqui a atenção de que o Soares Dias vai ter como arte assistente o Pedro Ribeiro, que é o nosso ortopedista. E cada vez, exatamente. Enche-me de orgulho, e como tal, o próprio Soares Dias ainda há bocado me telefonou. Somos muito próximos. Eu tenho esse problema com a arbitragem, estou muito próximo da arbitragem, porque passei muitos anos na arbitragem. Aquilo que dizia aqui o Sr. Carlos sabia muito bem. Nós, por princípio, eu pelo menos, é assim como os princípios me regem, que todos os clubes que subscrevem geralmente um princípio de acordo, ou pelo menos uma intenção de voto, habitualmente vão votar. Já foi aqui dito, o voto é sempre secreto, mas eu acredito nos dirigentes aveirenses. Eles têm princípios, têm fundamentos, têm moral, e acredito perfeitamente que, ao me disponibilizar neste momento, como foi o que aconteceu, o seu voto, a sua vontade de apostar em mim, que vão votar em mim. Não, pode continuar, porque só dar aqui uma nota, estava aqui a comunicar com o nosso painel a seguir. A última questão é, Neves Coelho, dizer então para os nossos ouvintes, até porque foi colocada essa questão por parte do Carlos Silva, quando é que são as eleições? Também é importante dar essa nota. A eleição vai ser no dia 2 de junho, como é evidente. Eu gostava também de acabar dizendo que a AFA já deu provas, mas claramente que é uma entidade de princípio e de ética. Já o fez, até com alguns dirigentes, e penso que vai continuar a ser. Por isso, a imagem da AFA vai se refletir na imagem dos nossos dirigentes. Obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Neves Coelho. Obrigado também aos nossos habituais craques, Vasco Coelho, Carlos Silva, ao Helder Neto e ao Dinis Rezende. Vai ser uma curta pausa, já regressamos em formato de sintonia de ataque dedicado aos campeonatos profissionais. Não saia daí.